bem-vindos a esta aula, todos vocês. Estou alegre que vocês estão assistindo às aulas e é meu desejo, minha oração que seja realmente de grande bênção, de grande ajuda para você estas aulas. Nós vamos começar esta aula lendo do Evangelho de Marcos, capítulo 7, e nós vamos ler versículo 1 até versículo 23. Espero que todos vocês oraram antes de começar a assistir esta aula. É muito importante nós orarmos ao Senhor para pedir que Ele nos ajude a entender a Sua palavra e que Ele abençoe a Sua própria palavra em nosso coração. Sem o auxílio do Senhor, sem a bênção do Senhor, a palavra não vai fazer efeito em nossas vidas. Nós precisamos dele, nós precisamos de sua bênção, de sua ajuda em nossa mente e em nosso coração. Então, se você ainda não orou, pausa o vídeo e ore ao Senhor para que esta aula possa ser de benefício eterno para a sua alma. Agora vamos ler o Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 1 a 23. E ajuntaram-se a ele os fariseus, ao Senhor Jesus, isto é, e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser ou o pai ou a mãe, que morra a morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe: aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vos ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhantes a estas. E chamando a si toda a multidão, disse-lhes: ouvi-me vós todos e compreendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão, entrou em sua casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora no esgoto, tornando puras todas as comidas. E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Nesta lição de hoje nós vamos pensar um pouco mais sobre os fariseus, como nós temos
feito ao longo dessa série, e nós vamos ver um outro pecado muito grave que estava em seus corações, e é algo que talvez, eu quase ia dizer provavelmente, está em todos nós antes de nós conhecermos ao Senhor, especialmente nós que crescemos na igreja, que já ouvimos a palavra de Deus muitas vezes. Nós corremos este grande risco, este perigo de também estar contaminado com este pecado. E talvez ao ouvir esta aula você pensa, nossa, é algo muito duro para eu ouvir, é algo muito difícil, eu não quero ouvir o que eu estou ouvindo, né? Porque nesta aula eu vou precisar ser bem dura e bem séria com vocês. Mas eu quero que vocês saibam que isso é porque é importante que nós entendamos os pecados que habitam em nosso coração. E eu estou dizendo tudo isso com um grande carinho por vocês e uma grande preocupação, sabendo o mal que este pecado causa em nós. E o quão longe este pecado nos mantém de Deus. Eu também cresci numa igreja, ouvindo a palavra de Deus, mesmo que não era uma igreja bíblica, mas eu conhecia muito da palavra de Deus. E depois, quando eu fui salva, muitos anos depois, eu entendi que este pecado tinha habitado o meu coração, de hipocrisia, de orgulho. Eu vou explicar durante esta aula. E foi algo que me manteve longe de Deus por muitos anos, achando que estava tudo bem comigo. Então eu estou falando essas coisas com uma grande preocupação. Vocês que ainda são crianças, adolescentes, vocês ainda no início de sua vida, vocês não precisam ser como eu, vivendo anos e anos enganando a si mesmo. Então, porque eu quero que vocês entendam isso, eu vou falar certas coisas hoje que talvez sejam difíceis para ouvir, mas que vocês precisam ouvir para poder enxergar o estado de seu coração e se arrependerem diante de Deus e receberem perdão pelos seus pecados. Agora, falando de pecado, talvez você assiste o jornal, as notícias, ou você lê, e você já deve ter percebido que são certos pecados que sempre aparecem, né, nas notícias, o que está acontecendo no mundo, em seu país, em sua cidade. E você poderia dizer quais são esses pecados principais que você está vendo nas notícias, nos jornais? É muito roubo, assassinato, corrupção, infidelidade. São essas as coisas principais, né, que nós ouvimos, que nós vemos. E talvez ao assistir as notícias, você pensa, que bom que eu não sou assim. Que bom que eu tenho ainda uma certa bondade em mim, eu não faço essas coisas. Né? Muitas vezes, quando nós vemos o pecado dos outros, nos achamos melhores. Nós não fazemos essas coisas. Nós não chegamos àquele nível tão terrível de pecado como nós vemos muitas vezes em outras pessoas. E assim eram os escribas e os fariseus, que nós lemos que foram para ouvir o Senhor Jesus, mas não com propósitos bons, né, como vocês já aprenderam. E o Senhor Jesus fala com eles. E eles também tinham muito este pensamento de serem pessoas boas, né? Exteriormente, eles tinham muitas coisas boas que recomendavam eles. Por exemplo, eles evitavam pecados públicos, pecados que todo mundo podia ver por fora, estavam sem pecados públicos, né? Aos olhos dos homens, diante das pessoas, eram pessoas muito boas. Pessoas que praticavam boas obras na frente dos outros, né? Muitas coisas boas faziam
para ajudar os outros, talvez. Então, talvez nos surpreendemos quando nós lemos em Mateus capítulo 5, que o Senhor Jesus fala que os fariseus não entrarão no céu. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, não somente os fariseus não podem entrar no céu do jeito que estão, nós também não. Se nós não formos melhores, mais justos que os fariseus, também nós não entraremos no céu. Os fariseus estavam muito preocupados com o exterior. E talvez nós também, que crescemos na igreja, nós sabemos o que é esperado de nós, qual o comportamento, talvez um certo nível de conhecimento bíblico, né? E talvez nós nos orgulhamos nessas coisas, especialmente quando nós vemos uma criança que não é tão boa como nós, que não se comporta tão bem, que não respeita os pais, talvez, ou o professor, ou na escola você pode, né, provavelmente já tem visto muito comportamento muito feio, e você pensa dentro de si, mas eu não sou assim, eu sou uma pessoa boa. Preocupados com o exterior. Por exemplo, os fariseus, como nós lemos, eles se preocupavam muito em lavar as mãos de uma certa maneira, e sempre tinha que ser assim antes de comer qualquer coisa. Pegavam um copo e jogavam em uma mão, jogavam em outra mão, várias vezes, e declaravam algumas bênçãos enquanto faziam isso, e tinha que ser um certo número de vezes de lavar cada mão. Se não fizerdes isso, não agrada a Deus, eles pensavam. Por isso que eles repreendiam os discípulos que não lavaram as mãos desta forma antes de comer. Mas o Senhor Jesus disse que não é o que entra pela boca que nos contamina, porque as coisas ruins saem de nós e a comida boa fica, como o Senhor Jesus falou. Não são as coisas de fora que nos contaminam. São as coisas de dentro. As coisas que saem de nós, os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas palavras, o nosso comportamento, vem de um coração pecaminoso. No coração dos fariseus, o que tinha lá dentro que influenciava os seus pensamentos, seus comportamentos, suas palavras? Estavam contaminados por dentro, com orgulho de si mesmo, que eram melhores que as outras pessoas, egoísmo, pensando só em si, e tudo que faziam, mesmo nas coisas boas que fizeram, pensavam em si, para serem vistos pelas outras pessoas. Engano, todas estas coisas habitavam em seus corações. Então, é por isso que eram pessoas contaminadas pelo pecado, não eram pessoas puras diante de Deus, mesmo fazendo externamente todas essas coisas. E isso deve nos deixar pensar, o que Deus vê em nosso coração, quando Ele olha dentro de nós, Ele consegue ver os nossos pensamentos, Ele sabe dos nossos desejos, dos nossos comportamentos que são influenciados pelos pecados que habitam em nosso coração. Nós gostamos de ter uma boa aparência, talvez, né? Como eu já falei, eu era assim também. Eu gostava que as pessoas, as crianças na minha volta, vissem como eu sabia bem a palavra de Deus, como eu sempre tirava nota boa quando era para decorar versículos bíblicos na escola, etc. Mas nós esquecemos que Deus vê o nosso interior, que Ele quer ver um coração grato a Ele, que Ele quer ver um coração que adora a Ele, uma língua sincera, sem mentiras, sem cobrir os nossos pecados, uma mente limpa, sem nenhum pensamento ruim, pecaminoso.
impuro. O Senhor Jesus, ele compara os fariseus com um sepulcro, um túmulo que pode ser bem arrumado por fora, muito bonito, mas por dentro, o que tem? Um corpo podre, um mau cheiro. Talvez você já teve essa experiência de ter algumas maçãs muito bonitas, tão bonita por fora, até brilhante. Você corta no meio, está tudo podre por dentro. O Senhor Jesus diz que assim somos nós, assim é o nosso coração. A nossa vida, nós somos talvez bonitas, bem comportadas por fora, sabendo de muitas coisas, sabendo responder todas as perguntas que são feitas sobre a Bíblia, mas por dentro, orgulho, engano, mentiras, desejos impuros. O Senhor olha muito mais profundamente do que nós achamos, ou do que o exterior que nós queremos demonstrar para todos em nossa volta. Ele vê a nossa alma. E a Bíblia, em Apocalipse, fala que nós somos miseráveis, pobres, cegos, sem Deus, sem perdão, sem esperança de vida eterna, sem poder agradar a Deus por causa dos nossos pecados. É assim que nós somos. Os fariseus também se importavam muito com as coisas minúsculas, as coisas pequenas, e eram muito minuciosos com essas coisas. Por exemplo, eles tinham o hábito de dar dízimos de ofertas ao Senhor de 10% de tudo que tinham. E eles eram tão meticulosos sobre essas coisas, né? Tinham rituais meticulosos. Esses dízimos tinham, por exemplo, uma plantinha de hortelã, né? Você deve conhecer. Hortelã cresce, e logo tem um monte de plantinhas de hortelã. E eles eram tão meticulosos que contavam cada folhinha da hortelã para dar exatamente 10% ao Senhor. E o Senhor fala que eles criaram todas estas leis, todos estes rituais externos, achando que agradaram a Deus, mas ao mesmo tempo estavam negligenciando as leis que Deus deu. Por exemplo, muitos deles negligenciaram seus próprios pais. Nós lemos em Marcos 7, aquele versículo que talvez você não entendeu quando lemos, que fala sobre os fariseus em relação aos seus pais e a lei de Deus. Vós, porém, dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe. Quer dizer, eles falaram, desculpa pai, desculpa mãe, agora que o Senhor está idoso, eu não consigo cuidar do Senhor não, porque eu dediquei a minha vida a cumprir todas essas leis que eu inventei para agradar a Deus. Eu não posso cuidar do Senhor, não posso cuidar da Senhora, não posso ajudar os meus próprios pais em sua idade avançada. Estavam negligenciando um comando que o Senhor Deus deu, né, de honrar aos nossos pais, para cumprir as leis que eles mesmos inventaram para agradar a Deus. Que triste. Será que nós somos assim? Que nós não cumprimos o mandamento de Deus? Que nós não buscamos a Ele em arrependimento? Mas nós tentamos agradar a Deus pelos nossos próprios méritos, as coisas que nós mesmos inventamos que agradam a Deus. De ir para a igreja, de ler a Bíblia todos os dias, de prestar atenção e ter um bom conhecimento da Bíblia, coisas todas muito boas, mas não são suficientes para nós entrarmos no céu. Os fariseus gostavam de se vestir de uma maneira muito diferente das outras pessoas, vestimentas religiosas, para serem pessoas bem destacadas, vistas por todo mundo, achando que assim eram pessoas mais santas que os outros, assim agradando a Deus. Mas Deus, Ele procura o interior, Ele vê além das nossas vestimentas. E quando o Senhor Jesus veio e começou a pregar, foi um teste
para os fariseus, para ver se realmente, como era realmente o seu coração diante de Deus. O Senhor Jesus começou a pregar, e o que os fariseus tinham em seu coração? Ódio, grande ódio pelo Senhor. Grande ódio. Queriam até matar ele, o que fizeram no final. Então nós não devemos nunca imaginar que Deus nos aceita só porque nós realizamos alguma cerimônia religiosa. Talvez o batismo, talvez você foi batizado como bebê, como eu também fui. E você acha que por causa disso você já tem um pé dentro do reino de Deus. Mas foi só uma água. Como isso merece entrada no céu? Todas as coisas externas que nós fazemos para agradar a Deus, para tentar merecer a nossa entrada no céu, não são suficientes. São todos manchados pelo pecado que habita dentro de nós. E os fariseus, então, com tudo que faziam, mostraram que não estavam nem preocupados em conhecer a Deus. Eles não conheciam a Deus, nem estavam preocupados em ensinar outras pessoas como conhecer a Deus. Mesmo eles conhecendo tão bem a palavra de Deus, não ensinaram como conhecer a Deus e a necessidade disso. Estavam só preocupados com a admiração das pessoas em sua volta, que todos vissem eles. Que tristeza. Então, isso não é algo que agrada a Deus. Essas coisas exteriores, se não forem acompanhadas de um coração limpo, um coração puro, um coração transformado, essas coisas não agradam a Deus. E talvez você se esforçou tanto para agradar a Deus. Mas eu devo lhe dizer que estas coisas não são suficientes para nós entrarmos no céu. Há tanto orgulho dentro do nosso coração de nos acharmos que nós somos melhores que os outros. Orgulho também de achar que nós mesmos conseguimos entrar no céu pelos nossos próprios méritos, sem precisar do Senhor Jesus Cristo que veio salvar pecadores. Há mentiras em nosso coração, há engano em nosso coração, há pensamentos sujos em nossa mente. Todas as coisas boas externas não agradam ao Senhor com um coração assim. O que agrada ao Senhor é quando nós encaramos o nosso pecado, o nosso real estado, e nós nos arrependemos diante de Deus. Assim que nós podemos agradar a Deus, confiar nele, pedir a Ele por perdão e confessar a Ele os nossos pecados e confessar a Ele que somente Ele pode nos salvar e que nós cremos nele, porque Ele morreu na cruz para salvar pecadores. Nós precisamos encarar e admitir e confessar que nós somos pecadores diante de Deus. E sim, assim, Deus nos dá um coração purificado, transformado, um coração que agrada a Ele, que luta contra o pecado e vence o pecado. Seja humilde, não seja orgulhoso, achando que você tem tantas coisas boas. Nós não somos pessoas boas e nós não conseguimos entrar no céu como pessoas boas. Nós somos pecadores. Confesse ao Senhor seus pecados. Admite que você tem orgulho em seu coração por sua religiosidade. E clama por perdão, que Deus te transforma e assim Ele te dá um novo coração. E você será uma nova pessoa que agrada a Deus. Que Ele te abençoe. Vamos agora cantar o nosso hino de número 46.